Olá a todos, eu sou o professor Roberval e hoje a gente vai dar sequência às aulas do sétimo ano, falando sobre uma temática bem interessante, que é sobre o reino plant, ou o reino das plantas. A gente sabe, pessoal, que existem inúmeras espécies de plantas e a gente precisa realmente conhecer boa parte das estruturas desses organismos para entender o próprio funcionamento do nosso planeta Terra. Nessas imagens vocês veem a diversidade de sementes, a diversidade de espécies de plantas que existem e nós vamos estudar a partir de agora as características desse grupo e dos grupos que tem dentro do reino plant. Importância. Bom, quando a gente fala da importância das plantas, a primeira coisa que nos vem à mente é a imensa ou a gigantesca diversidade que a gente tem de tipos de plantas. A gente tem desde plantas grandes como as mangueiras, os cajueiros, um pé de agaroba, até plantas menores, como a gente tem as briófitas, que são os musgos, e as hepáticas, por exemplo. Outra grande importância desse grupo de plantas são a sua presença nas cadeias alimentares. Nas cadeias alimentares, elas atuam como produtores. Uma vez que fazem fotossíntese, elas atuam como a base das cadeias, alimentando vários outros organismos e dando, vamos dizer assim, uma sequência à energia dentro dessas cadeias. E essas características elas são possíveis graças ao processo de fotossíntese, na qual a planta retira a luz do sol e os sais minerais, a água do solo e produz moléculas complexas como a glicose. Além disso, as plantas também elas têm propriedades industriais, ou seja, elas são úteis ao homem, por exemplo, para fazer a borracha, que vem das seringueiras, para madeira, para móveis, remédio e muitas outras características. Agora a gente vai ver um pouco sobre as características desses organismos. A gente tem aproximadamente descritas até hoje 250 mil espécies de plantas, certo? Divididas nos vários grupos, briófita, pteridófita, gimnospermas, angiospermas. E eles são organismos pluricelulares, ou seja, que têm várias células, e eucarióticos, que são células mais complexas, aquelas que possuem o núcleo individualizado, que tem carioteca, tem membrana nuclear. Esses organismos, eles são, como eu já disse, autotróficos. O que quer dizer isso? Como eles fazem o processo de fotossíntese, eles se tornam a base para muitas cadeias alimentares, ou seja, o boi, a vaca, o ser humano, todos eles se alimentam dessas plantas e conseguem energia para suas atividades, seja celular ou para se movimentar, por exemplo, por meio desses organismos. Outra característica dessas plantas é a alternância de gerações. O que é que ocorre? Nos organismos vegetais, as plantas elas têm dois tipos de gerações. Uma que produz gametas e outra que produz esporos. Isso ocorre em todos os grupos de plantas, certo? Nós vamos estudar mais adiante. Células das plantas. Bom, como a gente já viu nas nossas aulas anteriores, as células elas possuem diferenças de organismo para organismo. E entre as células das plantas a gente tem algumas características que é preciso a gente abordar. A primeira delas é as características básicas dessas células. São células eucarióticas, ou seja, células mais complexas que possuem carioteca, membrana nuclear. E possuem as características básicas de uma célula eucariótica. Ela possui núcleo, material genético individualizado, citoplasma e as várias organelas, inclusive as membranosas. Entretanto, elas possuem algumas estruturas que são típicas apenas das células vegetais, como por exemplo, a parede celular, os vacúolos, plastídeos ou plastos, que são organelas que têm várias funções dentro da planta. Parede celular. As plantas elas possuem localizada externamente a sua membrana plasmática uma estrutura rígida que se chama parede celular. Essa parede celular diferencia a célula vegetal da célula animal e dá mais rigidez a essa célula e protege ela contra, por exemplo, o estouro em caso de entrar em contato com muita água. Essa parede ela é formada por celulose, que é um tipo de açúcar. Inclusive, no seu livro, no seu caderno,
As folhas dele são formadas por essa parede celular da planta, são formadas por celulose, e ela confere rigidez e suporte à planta. Aqui a gente tem a estrutura celular de uma planta, um esquema, e a gente pode observar que ela tem um núcleo individualizado, ou seja, o material genético dessa planta está guardada dentro de uma membrana. A gente tem o vacúolo, que é uma estrutura que aparece muito nas células vegetais, e externamente aqui, ó, a gente tem a parede celular. Externa é essa membrana, que é a membrana celular também, certo? A principal função dessa parede celular é dar sustentação à célula e proteger ela de possíveis choques mecânicos. Aqui a gente vê só a estrutura da membrana, sem as organelas, sem o núcleo. Isso é a parede celular. Vacúolos. Outra organela que aparece muito é os vacúolos. Eles são organóides em forma de bolsa e capazes de armazenar substâncias, como por exemplo água, sais minerais. Os vacúolos, eles também podem ser de dois tipos: de armazenamento, esses que guardam substâncias, e de digestão, que trabalham juntamente com enzimas para digerir determinadas estruturas, como por exemplo partes da célula. Esses vacúolos, eles são fonte de substâncias que os seres humanos exploram economicamente, como por exemplo a borracha, o ópio e o aroma do alho, ou seja, são nesses vacúolos dentro das células da planta que estão essas substâncias. Aqui a gente tem uma célula vegetal, a gente pode observar externamente aqui a parede celular, a membrana celular, os cloroplastos, as mitocôndrias, o núcleo, e essa estrutura grande aqui é um vacúolo, provavelmente um vacúolo de armazenamento. Plastídeos ou plastos são organóides que recebem o nome de acordo com o pigmento que armazenam, certo? Ou seja, cada plastídeo ou plasto ele vai ter um pigmento diferente. E aqueles mais conhecidos são esses aqui, ó, os cromoplastos. Contém pigmento amarelado ou avermelhado e são encontrados em flores, folhas velhas, cascas e polpas de certos frutos. Existem muitos nas cascas de tomate, os cromoplastos. Esse aqui, ó, são os que dão cor à folhação verde da planta, são os cloroplastos. São plastos que possuem a clorofila, que é um pigmento verde que vai atuar na fotossíntese, absorvendo a energia do sol. E eles são encontrados em folhas e caules sempre quando eles são verdes, certo? Aqui a gente tem a estrutura do cloroplasto, que é essa organela verde. A gente vê esses discos aqui que chama de tilacoides. Toda essa estrutura que a gente chama de estroma, e a gente vê que ela tem duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. Cada montinho desse aqui a gente chama de grânulos. Aqui é uma foto de microscópio, uma micrografia, onde a gente pode observar os cloroplastos. Esses cloroplastos provavelmente de uma célula de uma folha, por exemplo. Leucoplastos são plastos que não são pigmentados e armazenam substâncias nutritivas, principalmente amido. São encontrados em plantas que estocam materiais, como algumas raízes e caules. Bom, se você já consumiu uma batata, provavelmente você já consumiu os leucoplastos de uma planta. Aqui, pessoal, a gente tem um esquema que mostra a formação dos plastos, proplastídeo, que é quem vai dar origem aos vários plastídeos que a gente tem nas plantas. Vai dar origem ao eteoplasto, ao cromoplasto, cloroplasto, que faz fotossíntese, e os leucoplastos, que armazenam, por exemplo, o amido. A função desses cromoplastos geralmente é trazer cor para as estruturas da planta. Tecidos das plantas. Assim como o nosso organismo ele tem o tecido conjuntivo, o tecido ósseo, o tecido muscular, o tecido nervoso, as plantas elas também desenvolvem tecidos diferentes, mas que ocupam basicamente a mesma função. Há diferentes tipos de tecidos, por exemplo, revestimento, sustentação, condução e crescimento, no caso das plantas. Tecido de revestimento, para que ele serve? Ele é achatado e geralmente forma uma única camada. Para quê? Para proteger a superfície da planta e evitar perda excessiva de água. Isso é uma das funções do tecido de revestimento. Tecido de sustentação possui as paredes mais grossas e tem função de dar firmeza e suporte e proteção aos órgãos das plantas, ou seja, é a partir do sistema de sustentação que a planta vai conseguir ficar de pé
e proteger seus órgãos. Geralmente as plantas grandes elas têm a substância lignina, que forma, por exemplo, a madeira, para conferir mais sustentação. Tecidos condutores, pronto. A gente tem no nosso organismo o sistema circulatório, que é quem vai, a partir do coração, levar as substâncias para todo o nosso organismo. Nas plantas isso funciona diferente. A gente tem tecidos que vão levar seiva elaborada e seiva bruta para todas as partes dessa planta. E esses são os tecidos condutores, que são responsáveis pela condução de substância para as várias partes da planta. O nome deles é xilema e floema. O xilema ele conduz seiva mineral rica em água e sais minerais das raízes para todas as plantas, para toda a planta. Já o floema ele conduz a seiva orgânica, ou seja, a seiva mais elaborada, que é rica em açúcares e substâncias elaboradas, que geralmente vem das folhas, porque é lá onde se faz fotossíntese e produzem os açúcares, para outras partes da planta, por exemplo, das folhas até as raízes. Tecido de crescimento ou meristemático. A planta, o crescimento dela funciona diferente, ela tem um tecido específico para poder crescer. E esse tecido ele é formado por células que se dividem continuamente, estando presente nas pontas dos caules e nas pontas das raízes, que é onde vai ocorrer o maior crescimento desses organismos. Aqui a gente vê um esquema que mostra a localização de alguns tecidos vegetais na planta. Tecido de crescimento ou meristemático está aqui, ó, nas pontas onde está ocorrendo crescimento. Os tecidos de revestimento, que vão estar protegendo aqui as folhas para que elas não percam água em excesso. Tecidos de condução, xilema e floema, que vão estar das raízes subindo aqui por todo o organismo da planta para levar a seiva elaborada e a seiva bruta. E os tecidos de sustentação, que vão estar mais presentes aqui no caule para dar sustentação ao corpo da planta. Aqui a gente tem o xilema trazendo água e sais minerais das raízes subindo para o corpo da planta. E aqui a gente tem o floema, que está levando das folhas para baixo e trazendo para cima também os açúcares e a seiva mais elaborada. Grupos das plantas. Assim como todos os grupos de organismos, as plantas elas se utilizam critérios para se dividirem em subgrupos. E entre esses critérios, a gente tem a presença de tecidos condutores de seiva, sementes ou frutos. Ou seja, se a planta tem ou não tecido condutor, se ela tem ou não semente, isso é um critério usado para separar as plantas em vários grupos. E entre esses grupos, a gente tem quatro principais grupos, que são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são os que a gente vai começar a estudar agora. O primeiro grupo a gente vai ver nessa aula e na próxima a gente continua com o pteridófitas, certo? A gente vai ver agora as briófitas. Briófitas geralmente são plantas de pequeno tamanho, que vão até poucos centímetros. Essas briófitas, pessoal, elas remetem à evolução das plantas porque acredita-se que esse foi o primeiro grupo de plantas que conseguiu sair da água e se estabelecer em solo. E algumas características evidenciam isso. Por exemplo, elas necessitam de água para se reproduzir, que é uma característica que liga esse grupo também a algumas espécies de algas, por exemplo. E, geralmente, elas só conseguem sobreviver em locais úmidos e sombreados. Os principais representantes das briófitas são os musgos, as hepáticas e os antóceros. Outra característica importante que explica esse pequeno tamanho das briófitas é o fato delas serem avasculares. O que quer dizer avascular? Elas não têm tecido de xilema e floema, tecido de condução. Então fica muito complicado você conduzir água e sais minerais para, por exemplo, plantas grandes sem que você tenha esses tecidos de condução. Por isso que o corpo das briófitas ele é bem menor, não chega a 10, 12 centímetros, por exemplo. Elas são plantas também que não possuem sementes, flores ou frutos. E são o único grupo que é avascular, ou seja, que não tem tecido de condução. Aqui a gente tem uma imagem que mostra as briófitas. São plantinhas pequenas que lembram um tapete verde, que tem milhares, milhões delas.
Aqui um outro grupo das hepáticas, ó. E aqui outro. Briófitas. Além de serem simples, elas não possuem raízes, caule ou folhas verdadeiras. São raízes, caules e folhas, vamos dizer assim, falsas. E como é que a gente chama eles? A gente chama as raízes de rizóides, que são filamentos que fixam a planta no ambiente em que ela vive e absorvem água e sais minerais disponíveis nesse ambiente. Entretanto, só parece uma raiz, não é uma raiz verdadeira. Cauloide, que é uma pequena haste de onde parte os filóides, ou seja, esse cauloide também ele é parecido com o caule, mas não é verdadeiramente um caule, porque não tem os tecidos de condução, o xilema e o floema. E filóides são estruturas clorofiladas que fazem fotossíntese e são similares às folhas. Reprodução das briófitas. Uma das características que tem que guardar sobre briófita é que elas dependem da água para se reproduzir. Logo, elas só podem viver ou só podem sobreviver em locais onde sejam úmidos. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo e a gente vai ver cada estrutura do corpo de uma briófita. Aqui a gente tem os rizóides, que são similares a raízes, os cauloides, que são essas estruturas que se assemelham ao caule, os filóides, que são estruturas similares a folhas que inclusive também fazem fotossíntese, e a gente tem essa haste e essa cápsula. Essa parte de cima aqui, você lembra que eu falei da alternância de gerações, que uma parte dela produz gametas e a outra parte produz esporos. Essa parte de baixo aqui é a que produz gametas nesse grupo de plantas e essa parte de cima é a que vai produzir esporos. São os esporófitos e os gametófitos. Esporófito produz esporo, gametófito produz gameta. Aqui, pessoal, a gente tem uma das coisas mais importantes para se estudar sobre briófitas, que é o ciclo de vida delas. A gente vai começar aqui pelos esporos, que são eliminados dessa cápsula. Onde eles são eliminados, eles são levados pelo vento e ao encontrarem locais, por exemplo, que tenham umidade, eles vão germinar. Ao germinar, essa estrutura ela vai se desenvolver e vai formar gametófitos femininos e gametófitos masculinos. Esses gametófitos masculino e feminino, eles vão produzir o quê? Gametas. E para produzir gametas, eles vão ter que produzir estruturas que produzem esses gametas. E vão produzir o masculino, vai produzir o anterídeo, que vai produzir os anterosóides. E esses anterosóides, eles vão precisar nadar na água, por isso que as briófitas vão precisar de água para se reproduzir. Isso só vai ocorrer geralmente em períodos de chuva. E eles vão nadar e vão procurar essa estrutura aqui, ó, que é o gameta feminino, que é a oosfera, que está protegido por essa estrutura aqui, que a gente chama de arquegônio. Então esses anterosóides eles saem do gametófito masculino, nadam até o gametófito feminino, fecundam essa oosfera e essa estrutura aqui, ela vai, depois de fecundada, ela vai sofrer várias divisões e vai dar origem ao que a gente chama de esporófito. Vai dar origem ao esporófito. Esse esporófito ele vai crescer aqui e vai formar essa estrutura aqui, ó, essa parte de esporófito. Tem um pé, uma haste, a cápsula e depois, quando eles já estiverem maduros, essa cápsula ela vai se abrir e vai voltar a ocorrer todo o ciclo. Ela sofre meiose, formando os esporos. Aí formou os esporos, eles vão ser eliminados, vão gerar novamente gametófito masculino e feminino, vai chover, vai ter fecundação, os anterosóides vão fecundar a oosfera de novo, e esse é o ciclo de vida das briófitas. Então, pessoal, tenham uma boa semana, façam atividade e até mais.